Chegou a hora do top 10 dos maiores momentos do Oscar na década de 60. Aqui eu levo em consideração as edições de 1961 a 1970. Você já pensou faltar apenas 3 horas para o Oscar e você não saber se a festa vai acontecer ou não? Foi exatamente isso que ocorreu em 1967, quando a Federação Americana dos Artistas de Rádio e Televisão entrou em greve e fez com que a cerimônia ficasse em suspense até horas antes do evento. Para a sorte de todo mundo, as partes se acertaram e teve o Oscar. O apresentador Bob Hope até aproveitou para fazer um monólogo cheio de sarcasmo em relação à situação. Quem se deu bem no final da festa foi O Homem que Não Vendeu a Sua Alma, o grande vencedor de melhor filme daquele ano. Canção do filme grego Nunca aos Domingos, Tapai Dietou Piraia foi a primeira música não falada em inglês a vencer o Oscar da categoria em 1960. Fato semelhante só foi ocorrer 44 anos depois, com Ao Outro Lado del Rio, de Diários de Motocicleta. Em 1964, a Patricia Neal levou o Oscar de melhor atriz por Um Indomado merecidamente. Porém, na mesma época, a vida dela ia de mal a pior. Com apenas 4 meses de vida, o Theo, um dos filhos dela, sofreu um dano cerebral por conta de um acidente de trânsito em Nova York. Já a filha mais nova, a Olivia, com apenas 7 anos de idade, morreu vítima de encefalite. Já a própria Patricia Neal sofreu um aneurisma cerebral durante uma gravidez. Por todo esse histórico e a força de sempre se reerguer, ao surgir no Oscar de 67 para apresentar a categoria de melhor filme em língua não inglesa, ela foi ovacionada no palco do Dorothy Chandler Pavilion. Em 1962, a Academia fez uma escolha ousada e para lá de bem-vinda ao anunciar a vencedora de melhor atriz. Mesmo com a possibilidade de premiar estrelas hollywoodianas do naipe de Audrey Hepburn por Bonequinha de Luxo ou a Natalie Wood de Clamor ao Sexo, o Oscar foi para Sophia Loren, do excelente Duas Mulheres. Foi a primeira vez que uma interpretação vinda de um filme não falado em inglês saiu premiada. Se o faroeste é o gênero mais marcante do cinema americano, o John Wayne é a personificação dele, mas não só isso. Os seus personagens, sempre corajosos, leais e cheios de princípio, também serviam para passar a imagem que os Estados Unidos queriam para o mundo inteiro. Essa persona fez com que muitas vezes o John Wayne se caracterizasse por interpretar o mesmo tipo de personagem sem grandes nuances. Não é à toa que ele só foi indicado 2 vezes na história do Oscar. Porém, como todos nós sabemos, a Academia sempre dá um jeito de consagrar as suas principais estrelas. Apesar de não esbanjar a vitalidade dos tempos áureos, o John Wayne segue sendo o herói americano perfeito, com uma pontinha de anti-herói e o ponto alto do fraco bravura indômita. Ainda assim, o Oscar de melhor ator veio muito mais pelo conjunto da obra do que pela atuação em si. Afinal, em Um Mundo Justo, esse Oscar iria ou para o Dustin Hoffman ou para o Jon Voight, ambos pelo clássico Perdidos na Noite. Toda a lista de injustiças da história do Oscar que se preze tem que ter o nome do Alfred Hitchcock. Afinal de contas, o mestre do suspense foi indicado à melhor direção por Rebecca
Janela Indiscreta e Psicose, mas não venceu por nenhum deles. Em 1968, a Academia resolveu homenageá-lo pelo conjunto da obra, com o prêmio Irving Thalber, e ele apareceu na cerimônia e promoveu um dos discursos mais históricos do evento. Ganhador de 2 Oscars naquela década, com um clássico dos musicais como Amor, Sublime Amor e A Noviça Rebelde, o Robert Wise ressaltou a carreira do diretor e o chamou ao palco. Todo elegante e com seu jeito peculiar de andar, o Hitchcock recebe o prêmio e, inspirado, diz: Thank you. Precisa de mais? O assassinato do reverendo e líder do movimento negro nos Estados Unidos, Martin Luther King, no dia 4 de abril de 1968, fez a academia mudar os planos da cerimônia daquele ano. Inicialmente, a festa iria ocorrer no dia 8 de abril, porém, o funeral do Luther King seria no dia 9. Então a academia resolveu adiar a festa em 2 dias, e o evento acabou sendo no dia 10. Logo no início da cerimônia, o Gregory Peck subiu ao palco para dar as boas-vindas e prestou solidariedade aos familiares do Martin Luther King, exaltando a importância dele nos Estados Unidos. O astro também citou como a seleção de filmes daquele ano tocava, entre outros assuntos, no racismo, como visto em No Calor da Noite e Adivinhe Quem Vem para Jantar. Por fim, ele pediu união ao país através da compaixão. E como o cinema é um espaço para celebrar a dignidade humana, independente de qualquer diferença de raça, crença ou nacionalidade. E essa noite poderia ter sido ainda mais memorável se o Sidney Poitier, que tinha 3 produções em que ele está excelente, Adivinhe Quem Vem para Jantar, No Calor da Noite e também Ao Mestre com Carinho, tivesse sido indicado em ator ou ator coadjuvante. O mais bizarro é que o Rod Steiger, um ator branco, levou o melhor ator por No Calor da Noite, que é uma produção que fala sobre racismo. Coisas malucas que não dá para entender. 6 empates já aconteceram na história do Oscar, e um deles reuniu 2 das maiores estrelas de Hollywood. Em 1969, a Barbra Streisand estreou nos cinemas de maneira brilhante com Funny Girl, enquanto a Katharine Hepburn esbanjava ironia e cinismo em Um Leão no Inverno, um dos melhores trabalhos dela na carreira. No Oscar, as duas tiveram 3.030 votos e dividiram a estatueta. A única diferença é que a Barbra foi na festa. Já a Hepburn manteve a tradição de nem aparecer. Para hoje a gente vê Denzel Washington, Forest Whitaker e também o Daniel Kaluuya ganharem o Oscar, é porque teve um cara lá atrás que abriu esse caminho. E eu tô falando do Sidney Poitier, o primeiro homem negro indicado a vencer o Oscar. A estatueta veio na edição de 1964, quando ele foi premiado por sua contagiante atuação em Uma Voz nas Sombras. A alegria do anúncio feito pela Anne Bancroft, a corrida de felicidade até chegar ao palco e o sorriso de orelha a orelha do Poitier tornam esse momento inesquecível. Competindo com a televisão, o cinema abraçou de vez o colorido no final dos anos 50 e início dos 60, e o Oscar refletiu bem essas mudanças. Em 1961, Se o Meu Apartamento Falasse, do Billy Wilder, se tornou o último longa daquela era em preto e branco a sair ganhador de melhor filme. Isso só foi se repetir em 1994, com A Lista de Schindler, e em 2012, com
o artista. A própria cerimônia não ficou fora da transformação tecnológica. Em 1966, o Oscar foi transmitido pela primeira vez em cores, permitindo ao público ver com mais detalhes o tapete vermelho, a roupa das estrelas e o palco da cerimônia, que tinha 42 fontes borrifando água a noite inteira. E 2 anos depois, a Academia decidiu unificar as categorias de direção de fotografia, direção de arte e figurino, sem mais divisão entre filmes coloridos e filmes em preto e branco. Vamos para os comentários de vocês, eu começo com o Braz. Ele quer saber se a polêmica em torno do Globo de Ouro vai prejudicar a trajetória dos musicais que estavam bem cotados para a premiação. Braz, não tem ligação uma coisa com a outra. Um musical, uma comédia não dependem necessariamente do Globo de Ouro para chegar no Oscar, então não tem nada a ver não. Vamos para 2 perguntas em uma. A primeira é do Júnior e ele quer saber quem eu acho mais atriz, Frances McDormand ou Glenn Close. E a outra é do Lucas Alvarenga, que vai pela mesma linha e pergunta quem eu prefiro, Al Pacino ou Robert De Niro. Perguntas bem fáceis essa, só que não. Mas os meus favoritos seriam a Frances McDormand e o Al Pacino. Próxima pergunta é do Francisco Antoni Moreira de Sá. Dos filmes brasileiros indicados ao Oscar, tirando Central do Brasil, qual outro merecia indicação para ator e atriz? Francisco, me prendendo a como você formulou a pergunta dos filmes brasileiros indicados ao Oscar, eu colocaria o Leonardo Vilar, melhor ator por O Pagador de Promessas, e colocaria o Leandro Firmino, o Zé Pequeno de Cidade de Deus, entre os coadjuvantes no Oscar 2004. E para mim ficaria no lugar do Ken Watanabe, de O Último Samurai. Por fim, tem o Felipe Melo, e ele pergunta sobre a Katharine Hepburn. Ele quer saber qual, eu acho, dos 4 Oscars que ela ganhou um exagero e qual das performances que ela não venceu que ela deveria ter ganhado o Oscar. Felipe, como eu disse no vídeo das ganhadoras do Oscar nos anos 60, eu não a premiaria por Adivinha Quem Vem para Jantar, apesar de entender todo o contexto da vitória dela. E o filme que realmente ela merecia vencer e não ganhou é Núpcias de um Escândalo. É isso, senhoras e senhores, esse foi mais um vídeo do Cine7 aqui no YouTube. Sexta-feira, meio-dia, horário de Brasília, eu tô de volta e trago mais filmes que podem surgir no Oscar 2022. A gente se encontra, até a próxima, tchau!